E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é João Alvarenga e hoje a gente vai falar um pouco sobre identificação de talentos no futebol. Como a gente vai identificar um talento, o que a gente faz, como é o processo e como desenvolver, certo? Estava buscando uma dissertação sobre isso e acabei encontrando a dissertação do Cassiano Miguel da Silva Nogueira, de abril de 2021, pela Universidade de Coimbra, intitulada como Identificação de Talentos em Jovens Atletas, Estudos com Scouts e Coordenadores de Formação, que para a gente aqui no Brasil é coordenadores técnicos. Depois eu vou estar deixando o estudo aí na descrição, com link para ter acesso, e também os slides no Drive, certinho? Vamos lá? O trabalho ele divide em introdução, revisão de literatura, o que é talento, identificação, desenvolvimento, scout e coordenador técnico. Metodologia, resultados e conclusões. Hoje eu vou tentar estar falando com vocês a introdução, a revisão de literatura, que é o talento, a identificação do talento e o desenvolvimento do talento, certo? Introdução. Bom, o trabalho já começa trazendo para a gente, pelo dicionário, a definição de talento. Pelo dicionário é uma capacidade natural de fazer algo. Então, eu sou bom cozinhando, eu tenho essa capacidade natural de cozinhar, eu tenho um talento na cozinha. Eu também posso ter um talento cantando, e como a gente vai buscar hoje é o talento sobre o futebol, eu tenho um talento jogando bola, certo? E aí, cada vez mais, quando a gente fala de talento no futebol, a gente sabe que os clubes investem cada vez mais na captação e desenvolvimento de jogadores. Por que eles desenvolvem e por que eles tentam captar cada vez mais jogadores? Porque são ações dos clubes, quando eles chegam no profissional, eles valem muito dinheiro. É como se tivesse investido, por exemplo, para quem conhece, em criptomoedas, investido no Bitcoin, e em 10 anos ele realmente subiu um valor extraordinário. Também, para quem não quer gastar com contratações e ter jogadores de qualidade no seu plantel, também é uma opção de fazer a captação e desenvolvimento de jogadores. A gente joga um pouco, a gente gera títulos, a gente gera capacidade de público e depois a gente acaba vendendo, são ativos. Como eu falei, cada vez mais os clubes começam a investir nessa captação. Um exemplo disso é a Premier League. 4 milhões de libras por ano são investidos somente em categoria de base. Quando a gente fala de captação, a gente fala também em desenvolvimento do talento. Na parte toda da categoria de base, quando a gente pensa na criança e no adolescente, a gente sabe que foi investido nos clubes da Premier League, que é a primeira divisão da Inglaterra, 4 milhões de libras por ano. Um outro fato que o texto traz para a gente na introdução é que quanto mais o clube tem dinheiro, melhor ele pode investir e mais diamantes eles encontram. Diamantes, quando a gente fala, são jogadores talentos. Então, quanto mais dinheiro eu tenho, maior vai ser minha rede scout, maior vai ser os profissionais que eu tenho, melhores profissionais e mais diamantes a gente vai encontrando nessa caçada da vida, né? Cada vez mais os clubes também investem em escolinhas de futebol por todo o país e até mesmo em outros países. Por quê acontece isso? Porque a gente pode ter o maior controle desses atletas, a gente vai ter profissionais do próprio clube estando controlando esses atletas, a gente vai ter o direito de formação desse atleta e o rastreamento maior desses atletas. Se eles estão jogando na minha escolinha, provavelmente eu tenho todo o controle desse jogador, que quando for desenvolvido eu posso enviar para o clube principal. Quando a gente fala também da parte de identificação de talento, a gente tem que entender que é um período de captação de um jovem até ele se consolidar na parte profissional, a gente tem nada mais, nada menos que mais de uma década para passar todo esse período. Geralmente, o período de captação pode ser dos 6 até os 15 anos, e um período de consolidação pode dar por volta de 25 anos, mais ou menos, quando você já está consolidado profissionalmente. E um outro fator importantíssimo é que não é porque você foi selecionado para um clube profissional é que você vai ser jogador. Somente 1% de todos os recrutados atinge o estágio final de atleta de elite. Olha que interessante. Como eu falei sobre a introdução ao trabalho, o objetivo desse trabalho, na verdade, ele tem 2 objetivos. O primeiro é entender o que é um talento na visão de 2 profissionais do futebol, que são os scouts e os coordenadores técnicos, como eu tinha falado. E o segundo é como eles avaliam e tomam as decisões sobre escolher esse jogador e excluir ele dessa modalidade para não jogar exatamente nesse clube, né? Vamos falar um pouco mais sobre a revisão de literatura. Os primeiros preditores dos talentos podem vir de diversas áreas: antropométricos, áreas psicológicas, áreas fisiológicas,
motores e sociais. Antropométrico, quando a gente está falando, a gente pode falar de altura, de peso. Psicológico, a gente pode falar do perfil, da personalidade, da liderança, da motivação. Fisiológico, a gente está falando de como esse corpo dele comporta em relação à atividade. Os motores, a gente está falando das capacidades físicas, capacidades e habilidades com a bola também e sem a bola. E os sociais é com o grupo, o contexto que ele está, com a família. Todos esses preditores podem ser usados para descobrir esse talento. Alguns usam um preditor somente, outros usam outra área, ou outros usam todas as áreas para conseguir encontrar. Isso vai depender de cada clube, porque realmente não existe um padrão de seleção desse talento. Cada clube tem o seu e é bem subjetivo. Esse é um trabalho que quis mostrar realmente que cada pessoa, cada profissional e cada clube trabalha de uma maneira e não significa certo ou errado. Não existe uma maneira certa de se encontrar o talento, porque realmente não existe padrão. O que é talento para vocês? Não é mesmo que o talento para mim. Além disso, a gente não pode somente identificar o talento, ele não é suficiente. Nós temos que desenvolvê-lo. Eu descobri, beleza, encontrei o Messi. E deixa o Messi por aí. Não, tem que encontrar o Messi. Depois do Messi a gente vai desenvolver, vai dar atividades com guia, com planificação, que a gente consiga chegar com que esse atleta desenvolva, certo? Esse talento desenvolva, ele vai deixar de ser talento, um potencial, e sim alguém presente na situação como realmente um talento. Ele sai de um potencial para ser uma realidade. Além de olhar todos esses preditores, eu acho uma coisa importante que eu coloquei aí é a vontade do jogador. Ele realmente quer ser jogador de futebol ou ele faz isso somente porque é uma pressão da sociedade, é uma pressão da família? Será que quando ele chegar, se ele não queria ser jogador, quando ele chegar com 20, 26 anos, ele realmente foi consolidado como jogador? Ele pode chegar a ser consolidado, mas depois fala, nossa, cara, eu não quero jogar mais bola, acho que eu nunca quis isso. Acho que eu aceitei seguir essa linha e nunca pensei que eu não gostava. Ou, nossa, fiz as vontades das outras pessoas. E aí a gente perde 7 anos de um talento que tinha sido consolidado, entende? Obviamente a gente pode trabalhar com essa parte psicológica também, tratamentos. Bom, um caminho que eles falam para o jogador de elite que ele percorre é 5 etapas. Para um clube realmente selecionar esse talento que vai ter mais chance de ser elite. A primeira etapa chama a fase de detecção de talentos. O que é detecção de talentos? É eu saber o que é talento para mim, para o clube, e que eu quero buscar no talento. O que é o talento? Realmente, o que eu quero buscar nisso? A partir dessa fase, eu consigo ir para a segunda fase. Identificação de talento. Eu vou atrás desse talento e realmente vou diferenciar por que esse não é um talento e por que esse sim. Entendem? Porque o jogador X é um talento, o jogador Y não. Então tem que saber identificar ele. Fazer uma comparação e vou chegar aí. A terceira fase, depois de identificar, a gente tem a fase de desenvolvimento do talento. A gente começa a desenvolver. Não é que o jogador, por exemplo, eu vou dar de novo o exemplo do Messi. Que o jogador ele já nasce o Messi com 25 anos. Acho que quando ele com 12 ele vai ter que ser o Messi com 25 anos. Não. Ele tem algumas áreas que ele vai ter que ser trabalhada para conseguir alcançar o nível mesmo da idade dele, por exemplo. Até, por exemplo, com 15 anos o jogador ele tem que já entender as bases táticas, pelo menos dos fundamentos táticos, certo? O jogador ele necessita entender os princípios táticos fundamentais no futebol. Defensivos e ofensivos. Defensivos como cobertura, como contenção. Os ofensivos como mobilidade, unidade ofensiva, certo? Para quem não sabe que eu estou falando sobre os princípios táticos ofensivos e defensivos, eu vou deixar um vídeo aí, segue no link, depois volta, que seja, mas busca aí que a gente tem aí no nosso canal, certo? Então, eu vou desenvolver ele taticamente, beleza, ele chegou, a gente entende que ele confirmou em relação à idade dele. Ele está numa etapa de confirmação, beleza? Nossa, ele chegou, ele consolidou, ele realmente consolidou com a idade dele. E aí a gente passa para a etapa de seleção. Nossa, cara, ele consolidou em relação aos nossos atletas. Agora eu seleciono ele. Beleza, agora você vai começar a realmente jogar nas nossas categorias de base com nossos jogadores, porque você alcançou o nível necessário para estar nessa etapa. Um ponto-chave que a gente traz agora, que o trabalho trouxe, é o que é o talento no futebol. Lazarevic, Lukic e Mirovic
eles falam que um fato, que uma abordagem multidimensional é necessário para definir um talento no esporte. Eu tenho um jogador, não é porque ele vai ser chutando que ele vai ser bom, ele tem outras dimensões, que é o que a gente tinha falado antes, que vai interferir em que seja realmente um talento. Cara, eu sei dar um passe. Meu passe tem precisão muito boa. Agora eu vou com esse passe sobre pressão num jogo, tem a mesma precisão, e para eu conseguir dar esse passe, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ser um jogador inteligente, eu tenho que tirar o jogador da minha marcação, tenho que analisar o jogo, eu tenho que ter uma visão boa. Então são áreas multidimensionais que influenciam para ele chegar a um talento. A gente tem que pensar em várias funções. Psicológico tem que estar bem, como a gente já falado antes, certo? Gagner, ele caracteriza o talento como um nível de maestria superior de um desenvolvimento sistemático de competências numa ou várias áreas da atividade humana. O importante aqui é a palavra sistemático. A gente fala de sistema, a gente tem interações de áreas, como a gente fala, multidimensionais, certo? Aí a gente tem Ko e Molina, que eles definem o talento no esporte como uma combinação de características morfológicas geneticamente adquiridas, então tem características que já vêm geneticamente, eu não posso modificar, tem habilidades psicomotoras, tem habilidades funcionais, cognitivas, sociais e também não tem, na verdade, tem que ter um grau de motivação e criatividade intrínseca de um indivíduo para ele conseguir chegar a ser realmente um talento no esporte. Quando a gente fala de talento, a gente tem que pensar que os clubes eles pensam realmente na parte lucrativa. Por exemplo, em Portugal, os clubes da primeira divisão conseguiram vender mais ou menos, em 2020, 2,6 bilhões de euros. Certo? Aí está 1.000 milhões, que em português do Brasil a gente fala bilhões. Além disso, os clubes têm receitas através do próprio jogo, direitos de transmissões, fontes comerciais. Enquanto mais jogadores bons eu tenho, mais jogos eu ganho, mais jogos eu tenho mais público, mais gente vendo e mais comerciais e mais pessoas querendo fazer publicidade. Agora, quando realmente a gente fala em talento, a gente pensa talento nato, talento inato. Esse trabalho, ele trabalha muito bem e ainda ele fala, nossa, cara, a gente poderia realmente chamar esse tópico como Messi versus Cristiano Ronaldo. Mas será que o Messi realmente é Messi por conta da genética, nada mais, porque ele nasceu assim? Ou o Cristiano Ronaldo, ele realmente é Cristiano Ronaldo porque ele treinou? A gente vai saber isso conforme o vídeo, certo? Então, os primeiros indícios, os primeiros estudos baseavam que o talento ele era estabelecido através da herança, ele era hereditário, e que o talento era específico do domínio, que tais indicadores precoces prevêem o sucesso futuro. Então, eu fazia análise da genética, a genética me levava que isso ia ser um talento ou não. Vocês realmente pensam nisso? Fica a dúvida. Agora, depois disso, eles começaram a estudar um pouco mais, outros cientistas, eles começaram a distinguir o talento em 2 tópicos. Como a gente poderia prever esse talento? Em 2 tópicos. Estáticos, percepções estáticas e percepções dinâmicas. Quando a gente fala de estáticos, a gente fala de algo que não é modificável, que não é treinável, algo muito difícil de ser modificado. Então, a gente falaria mais da genética. E algo dinâmico, a gente fala algo que pode ser treinável conforme o passar do tempo, que a gente pode ser aprimorado conforme o passar do tempo. Certo? E aí vem um trabalho muito interessante que foi citado no artigo, na dissertação. É o trabalho sobre que a carga do treino não foi considerado um indicador significativo para prever habilidades futuras. Então, se eu treino, não significa que eu vou ser um jogador craque. Não é somente treino que ele vai levar isso. Obviamente, treino influencia, só que você tem que ter outras características que te possam levar a ser esse atleta. Somente treino não. Eu, por exemplo, se eu coloco a treinar todos os dias, descansar, isso eu não vou ser um jogador, por mais que eu tenha uma idade ainda que eu poderia ser jogador. Entendem? Não é realmente isso. Então, a gente falando de identificação de talento, um dos principais motivos é que a gente nunca conseguiu definir exatamente o que é um talento. O talento para mim é uma coisa, o talento para você é outra, o talento para um scout do Manchester City é uma, o talento do scout da China é outra.
E aí isso torna realmente difícil a identificação desses talentos. Realmente não existe um padrão, porque cada um pensa de uma maneira. Lembra que a gente passou 5 caminhos, assim, 5 etapas para você consolidar como um jogador de possível ser elite? Bom, tem o Granger. O Granger ele apresenta 4 fases, não 5. Primeiro é a detenção. Sei o que é talento, eu identifico o que é talento. Depois eu identifico o talento em si, certo? Só que depois eu já faço a seleção desse talento, já mando ele para o meu time a desenvolver. E o quarto passo é desenvolver. Então aqui a gente não desenvolve primeiro, e sim seleciona, depois desenvolve. O outro a gente seleciona, desenvolve e seleciona. Tem uma etapa antes em que a gente vai conseguir trabalhar um pouco mais com esse atleta. E é uma etapa interessante do outro dos 5 passos, porque você consegue ter uma visão maior desse atleta. E aí a gente falando um pouco mais sobre essa seleção de talento, a gente tem que entender que esse processo é permanente. Os clubes eles usam permanentemente, porque quanto mais eu consigo selecionar mais gente, melhor eu consigo selecionar e aumento melhor seleções futuras de jogadores de alto nível. Mais seleção, mais time eu tenho, mais jogadores, melhores profissionais, mais chance de ter jogadores futuros de alto nível. E o fator principal é claramente o dinheiro que você investe em relação a essa parte de categoria de base, tanto na identificação do talento como no desenvolvimento do talento. Então, quanto mais eu dinheiro tenho, mais fácil é para gerar lucros e bons jogadores e mais fácil eu consigo implementar em uma importante rede de olheiros capacitados e que tenha uma ampla capacidade de exploração, ou seja, a gente fala de espaços geográficos que a gente consiga chegar. Quando a gente fala de identificação, a gente existe modelos de seleções. A identificação de talento, segundo Tanuraj e Selaturai, eles falam que eles dividem em 2 tópicos de modelos genéricos, que são habilidades, quando a gente faz seleções através de habilidades motoras fundamentais, identificando o talento presente nos atletas, através de um plano de atividade geral para atletas de 7 a 9 anos, por exemplo. Quando a gente seleciona essas atividades motoras fundamentais junto com as atividades específicas e pronto, a gente chama, bem genérico. Depois a gente tem um desempenho, a gente analisa um campeonato, por exemplo, e ele fez 30 gols, a gente quer contratar esse atacante, porque ele teve um desempenho bem, ou até mesmo jogou, a gente fez 3 seleções, a gente fez 3 jogos para selecionar, e ele teve um desempenho interessante nesse jogo, pronto, beleza, tá contratado, tá selecionado, ou identificado. Uma outra parte do trabalho traz que, às vezes, não existe essa seleção, esses modelos de seleções, nada mais é que os treinadores, eles olham, através de seus olhares, né, o talento é identificado pela sua vivência, ele consegue olhar pelo senso prático de impressões visuais, como um todo, eles conseguem olhar, esse vai ter futuro ou não. Seria totalmente subjetivo e pela vivência de seus treinadores. Falando em mais modelos de seleções, a gente vai trazer bastante. Lund e Stongerstrom, em 2017, ele traz 3 fatores que os treinadores e os scouts escolhiam dos jogadores. Eram, primeiro, atitude com treino. Segundo, e quando a gente fala de atitude com treino, a gente fala ele querer aprender, ele de verdade gostar e treinar, ele quer realmente estar presente nisso. É mais fácil você conseguir explicar e é mais fácil a absorção de aprendizagem através do treinamento. Fato 1. Porque depois, se ele chegar como adulto, ele não conseguir realmente treinar, não querer treinar, às vezes quando ele vai conectar com o coletivo, ele já não conecta por falta de treino, por chegar atrasado, por não ter atenção a essas partes. O segundo é a inteligência, né? Quando a gente fala em inteligência, a tomada de decisão que ele tem no jogo, é a tomada de decisão de fazer uma ação para avançar, uma ação para cortar ataque, uma ação de ocupação de espaço em determinados momentos, é prever o jogo antecipando jogadas, antecipando posições, etc. E a velocidade, que depois a gente vai ver mais para frente, que é realmente um fator, que é uma capacidade física que é muito difícil você desenvolver se você não tem tanta genética. Por mais que você treine, você vai conseguir chegar em determinado limite, dependendo da sua genética, certo? Ele traz outros modelos, que é através do Soccer Passing Test, que é um teste de passes, né? Outras pessoas escolhem através de antropometrias
e por conta de uma pesquisa que indicou que os jogadores eles eram mais qualificados, os jogadores qualificados eram mais pesados, mais altos, mais rápidos em relação a jogadores que não tinham tanta qualificação. Outras pessoas olham através da forma de socialização, como ele se comporta através do seu grupo, onde ele está, seu contexto social, sua família, decisões assim. Habilidades específicas, quando a gente fala mais da parte técnica. Localização geográfica dos atletas, onde ele realmente é o contexto dele. Eu prefiro buscar atletas no Brasil e na Argentina e na Colômbia do que atletas no Canadá. São diferentes, entende? Então a gente vai buscar onde o futebol realmente é mais praticado, é mais fácil encontrar gente que treina mais do que gente que tem mais hora treino, vamos dizer assim. Um outro estudo traz que geralmente a identificação de talento foi baseada em genética ou predisposições inatas, que podem ser receptivas à intervenção de treino. E ele traz uma importante que contribui ao desempenho do atleta, mas também ele não traz a parte genética, ela contribui sim para esse desempenho, mas ele traz uma importância muito grande sobre a parte ambiental, sociocultural e a localização geográfica do atleta. Trazendo um pouco mais de alguns modelos de soluções citados, que alguns escolhiam através do ambiente sociocultural, como a gente já falado, também com o apoio dos pais da família. Realmente, se os pais não realmente querem, é muito difícil essa continuidade do atleta, porque os pais não vão levar, não vão se esforçar nesse sentido, não vão dar apoio. Os meninos, quando eles são crianças, eles devem respeitar seus pais e os pais tomam mais decisões que as crianças. Então, realmente, é um fator muito difícil. E aí tem outros estudos que a maioria das habilidades de processamento de informações específicas de domínio, tomada de decisão, antecipação, probabilidades situacionais e reconhecimento de padrões são o que interferem realmente num jovem talento de chegar à elite. E aí tem alguns parâmetros psicológicos que muita gente olha, que é a busca de apoio social. Quando seja jovem atleta, ele busca um apoio social, realmente ele tem mais chance de chegar à elite. Quando ele tem comprometimento, realmente a gente já sabe disso, tem comprometimento hoje quem tem comprometimento, geralmente, quase sempre, 90% vai ganhar de um talento que realmente não tem comprometimento. Eu prefiro uma pessoa que tem comprometimento e sabe fazer o simples do que alguém que sabe fazer o complexo, mas não tem comprometimento, certo? Dureza mental, que seria mais a parte resiliência, né? A motivação e a autoconfiança. Então, quando a gente fala de modelos de seleções, a gente existe todas essas, certo? E realmente alguns clubes usam várias formas para conseguir identificar um talento, alguns usam realmente só uma, outras as 30 formas que eu falei. Isso vai depender de cada de cada scout, de cada clube, de como você desenvolver. Obviamente, quanto mais parâmetros você conseguir identificar, melhor, para você ter uma previsão melhor desse talento. Mas nada mais é que uma identificação de talento. O talento, ele só vai transformar, vai deixar de ser um potencial personalidade quando ele é desenvolvido. Então não adianta somente identificar, a gente tem que desenvolver esse talento. Numa introdução rapidamente, a gente tinha antes que Charles Darwin, ele falava que realmente a inteligência era hereditária. Mas hoje a gente começa a estudar e a inteligência ela pode ser exercitada e estimulada. Então a gente já cai ao hereditário. A complexidade do envolvimento da expertise no futebol, essa é uma frase muito interessante, é um argumento para que não precisar da capacidade extraordinária de dentro de todas as diversas exigências técnicas, psicológicas e físicas. Então, não preciso ser extraordinariamente bem, tá? Extraordinariamente bem em tudo. Realmente não vai ser muito impossível você ter isso. Todos os jogadores têm suas falhas e seus potenciais, certo? Quando a gente trabalha com atletas e treinar duro, ok. Ele descansa e treina duro, ok. Mas nem sempre todos os atletas que treinam duro vai chegar no topo da elite. Olha que interessante isso. Falando um pouco mais sobre desenvolvimento do talento, a gente tem a parte da genética, que é algo que a gente já nasce com isso, é muito difícil modificar. Lembra que a gente falou da parte estática e dinâmica? Genética já é mais parte estática, que os genes realmente eles não predizem diretamente se você é um talento ou não. Já foi confirmado isso. Não, você tem esse gene, você vai ser um talento.
Não é algo que vai prever isso. Então, só que ele influencia muitas coisas na parte do esporte. Por exemplo, a genética ela influencia na frequência cardíaca em repouso. Olha que interessante. Ela influencia no transporte de oxigênio, porque elas são geneticamente limitadas. Transporte e uso de oxigênio. Se eu tenho uma genética favorável nisso, eu tenho um maior transporte de oxigênio, eu tenho um maior uso de oxigênio, tenho maior resistência, capacidade aeróbica máxima e submáxima é geneticamente restrita. Então, eu posso chegar até determinado limite, se eu não tenho genética, eu não posso desenvolver mais. Isso já são trabalhos confirmados. E aí, quando a gente fala disso, a gente tem um gene que chama COL5A1, é um gene que codifica a produção de proteínas, e estudos mostram que ele influencia a intensidade de treinamento que os atletas podem suportar. Se eu tenho esse gene, eu consigo suportar uma intensidade maior de treino. Mais tempo, ou até mesmo mais carga, depende do treino, mais volume. E aí a gente faz uma comparação. Realmente a genética ela não prediz diretamente, mas ela auxilia realmente, porque olha, quem treina um pouco mais porque aguenta mais treino, tem mais chance de ser identificado e desenvolvido posteriormente. Se a gente for pensar nessa regra das 10 mil horas, né, para desenvolver um talento, quem tem uma genética favorável, por exemplo, com esse gene COL5A1, realmente aguenta mais treino, então vai treinar mais e vai ter mais horas, vai chegar em determinadas horas mais facilmente. Olha que interessante. Então eles acabam levando, a genética acaba levando uma vantagem sim em relação a esse talento. Mas é algo que a gente realmente não pode prever. Só porque tem essa genética. Só que se ele não quiser, a gente tem que analisar o meio ambiente dele. O meio ambiente é algo sim que a gente tem que ver que é um fator crucial, é o que vai falar realmente, é o que vai fazer você desenvolver ali o talento. Quando a gente pensa em desenvolvimento, o ambiente é um fator crucial. Por exemplo, vamos lá no exemplo. Se eu nasci no Brasil e na Argentina, vamos dar um exemplo aqui da América do Sul, o nosso esporte, eu moro aqui na Argentina, eu sei que o esporte, o futebol, é realmente o primeiro esporte escolhido pelas garotadas aí, garotas e garotos. No Brasil também é o esporte favorito, é o esporte onde a criança geralmente vai escolher. Então ele tem mais chance de ser treinado no futebol. Agora, se eu nasci no Canadá, a minha influência vai ser o rock. Nada mais, nada menos que isso. Bom, um outro fator interessante também é os fatores financeiros. Eles influenciam maiores contato com profissionais, melhores espaços para prática, mais segurança para prática. Por isso, tem que analisar se o garoto ele conseguiu entrar num clube mais cedo, também ele consegue desenvolver mais cedo. A gente tem que ver isso. Se ele já tem um talento, ele tem essa predisposição. Um outro fator é os pais. Se os pais eles têm mais capacidade financeira, eles conseguem levar os filhos, ou ele paga alguém para levar os filhos nesse treinamento. Agora, se eu não tenho essa capacidade financeira, me dificulta pagar uma passagem de ônibus, por exemplo. Será que eu vou conseguir desenvolver dentro desse fator de clube? Ele pode desenvolver de outra maneira, que a gente vai ver isso muito mais para frente, certo? Um fator outro interessante é quando o próprio atleta ele entende que ele tem um futuro, ele alcança grandes frutos. Então, se ele entende que ele pode ser, que ele vai ser um grande talento, ele entende que ele tem essa capacidade, ele começa a colocar energia para esse sentido de desenvolvimento de talento. Coloca mais energia, ele é mais receptivo, ele escuta mais, ele vai desenvolver, ele vai fazer escolhas, por exemplo, deixar de sair para treinar, vai dormir, ele vai descansar, ele vai entender mais facilmente e tem mais chance de ser desenvolvido, certo? Então, quando a gente pensa em talento, a gente tem que entender que a identificação e desenvolvimento estão diretamente conectados. Eu identifico, mas sem desenvolver não acontece nada. E o desenvolvimento do talento necessita a identificação desse talento, porque senão a gente não desenvolve, porque a gente não tem ninguém. Certo? Bom, pessoal, essa foi a primeira parte aí. Depois a gente vai estar falando um pouco mais sobre os scouts, sobre a coordenação técnica. É um trabalho do Cassiano. É um trabalho muito interessante, novo, de 2021. Espero que vocês tenham entendido realmente. Tentei trazer um pouco mais da parte científica para a parte de uma linguagem mais coloquial, pode ser que às vezes eu fale um pouco diferenciado, mas espero que vocês tenham entendido. Siga aí nosso canal no YouTube,
nosso podcast. Vou ver se eu consigo publicar um pouco mais no nosso Instagram, Fute Mental Brasil.